Salve, salve, camaradas! Bem-vindos a mais um podcast aqui na Caverna do Morcego com o seu podcaster da Praxis. Antes de começar o episódio, não se esqueçam de seguir nas redes sociais @morcego_marcos_ e @ibamberrádio, tanto no Insta quanto no Twitter, ambos. Também estamos presentes no site ibambecorp.com.br. Então chega lá que a gente vai estar por lá. O episódio de hoje, ele não vai ter a minha presença, vai ser o meu revisor aqui, o Rô. E o Rô fez um episódio incrível, onde ele vai dar a introdução do Estado, para no próximo episódio a gente avançar para o 18 Brumário. Então, o Rô ele vai dar toda essa introdução da questão do Estado liberal, vai colocar a visão marxista de Estado, e todas as referências citadas por ele vão estar aí embaixo na descrição do episódio. Também vou ver de colocar tudo lá no Twitter, embaixo do episódio. E eu espero que vocês curtam, aproveitem o episódio. Então, chama! Oi, pessoal que acompanha o podcast Caverna do Morcego. Meu nome é Rodrigo, sou estudante de Ciências Sociais pelo Instituto Federal de Goiás, estou quase me formando, espero. Eu trabalho como revisor acadêmico, sou marxista, militante do movimento LGBT e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o Estado, né, a pedido do Marcos. Então, para a gente introduzir a temática do Estado, né, de uma perspectiva marxista, eu vou dividir a minha reflexão em dois momentos. Num primeiro momento, a gente vai voltar no contexto do surgimento do Estado liberal, trazendo um panorama de quais são os debates políticos e os conflitos sociais que acontecem nesse período e que movimentam disputas em torno do poder na Europa do século XVIII, né? E essas disputas elas vão ter como resultado a institucionalização de uma nova estrutura econômica e jurídica e política. Primeiro a gente vai voltar no contexto do surgimento do Estado liberal, trazendo um panorama de quais debates políticos e quais conflitos sociais movimentavam as disputas em torno do poder na Europa do século XVIII, né? Essas disputas acabariam por resultar na institucionalização de uma nova estrutura jurídica e política. E aí a gente está se referindo necessariamente à Revolução Francesa de 1789. Num segundo momento, eu vou pontuar quais que são os principais elementos para uma concepção marxista de Estado, né? Como que a gente analisa o Estado de uma perspectiva para além do liberalismo. Então, vamos lá. Como que surge o Estado liberal, né? A gente já tem estudo, conhecimento suficiente, né, da história, da ciência política, da antropologia, para afirmar com certa segurança que o Estado ele esteve presente em diversos momentos da história humana. Desde as sociedades que a gente chama de pré-capitalistas, né, o feudalismo e o escravismo, o Estado ele já se faz presente e impacta fortemente a organização da vida social. Então, assim, em relação ao Estado liberal, a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que o Estado, de uma maneira geral, ele é um fenômeno que ele é social e historicamente determinado. Então, o que isso significa? A forma, a configuração, o papel que ele desempenha, o corpo político deste Estado, eles vão variar de acordo com o tempo. E de acordo com esse contexto político, econômico, social que esse Estado se insere, aí a gente vai ter uma configuração dessas estruturas jurídicas e políticas que vai variar ao longo do tempo. E não seria diferente com o Estado capitalista, né? O Estado que a gente chama de liberal, ou Estado burguês também. É muito comum achar essa expressão na literatura. Para a gente entender melhor, né? A gente precisa entender um pouco dessa história. Então, vamos lá. Por quê, né?
de onde que isso, o que, que motiva, né, o surgimento deste modelo específico de Estado, né? Ele vai nascer, o Estado que a gente chama de liberal, burguês, vai nascer da necessidade de limitação do exercício do poder, que no contexto do absolutismo, né, o Estado soberano absoluto, ele intervia em diversas instâncias da vida pública. E isso, por ele ter uma intervenção desde da economia, do território, das fronteiras, essa intervenção ela prejudicava, né, uma autonomia que as cidades burguesas haviam conquistado no período do feudalismo. Então, o que, que acontece? No contexto medieval, quando a gente está falando de uma sociedade feudal, a gente tem uma fragmentação da autoridade. Então, os burgueses, né, quando eles estão se desenvolvendo, conseguem ter uma autonomia grande sobre o que vão produzir, como que eles vão controlar mesmo, né, a produção da vida. E aí, no contexto do Estado absolutista, então, essa grande centralização do poder na monarquia, né, se realizava em diversos contextos da vida pública. E aí prejudicava essa autonomia, né? E só que, contudo, né, já vemos aí um primeiro conflito de classe. A autonomia que as cidades burguesas tinham prejudicavam os interesses do Estado vigente. Então, é nessa soberania da monarquia que o Estado absolutista ele vai se pensar e vai se legitimar. Então, como assim, né, Rodrigo? Essa soberania, o Estado absoluto, como que funcionava propriamente esse modelo de organização social? Quando a gente está pensando nesse conceito, a gente precisa entender que é o seguinte, que com o declínio, né, da sociedade feudal e com o surgimento dos estados modernos, né, na figura, né, primeiramente das monarquias, a gente está falando que houve um rearranjo das forças, né, e essa relação, né, na época, né, entre a aristocracia e a realeza permitiu uma centralização maior no do poder sobre os monarcas. E, enfim, né, apesar da figura do rei ser a força política mais evidente nesse período, a gente tem que lembrar que o monarca não governa sozinho com força política total e plena, né? Os reis eles tinham conselheiros, eles eventualmente eram obrigados, em força de algum conflito político maior, né, eles eram obrigados a convocar parlamentos ou assembleias gerais com representantes das várias camadas sociais, né, que eram considerados cidadãos nesse período, né, o clero, a nobreza e a burguesia, para tomar certas decisões. Então, ele não tinha toda força, mas ele era a força mais evidente, né? Então, assim, como que se realizava esse modo de governar da monarquia absolutista? Em que isso se fundamentava? Em dois pontos fundamentais que estão articulados. A primeira coisa que a gente tem que pensar é num território que ele é unificado. Então, o Estado, né, que é o poder central, ele não vai simplesmente sair rompendo as fronteiras e se desfazendo. A ideia é que, com o enfraquecimento dos feudos e com perca de poder, né, com o declínio da sociedade feudal, as monarquias elas vão conquistando mais o controle das regiões. Então, não era simplesmente abolir as fronteiras e unificar o território. É conquistar e controlar essas fronteiras ao seu favor. Então se fazia pedágios e cobrava uma série de impostos. E qual que é o segundo elemento, né, além dessa questão do controle, né, do território? É uma coordenação administrativa, né? Então, o governo ele regulamentava a economia e todas as instâncias da vida. E especificamente essa questão da
da economia, ela foi alvo e fruto de muito conflito, né? Porque com o mercantilismo, o governo faz uma regulamentação, né? E ele passa a controlar, né? Por isso que retira a autonomia das cidades burguesas, né? Controla a quantidade e a qualidade, né? Em que os bens são produzidos. Então isso gera conflitos muito grandes com os patriciados urbanos e a monarquia ao longo de todo o período. E vai ser alguns dos motivadores para se reivindicar um outro modelo de contexto, né? de Estado. Já desde o século XVII já tinha críticas muito fortes, né, a essa questão do absolutismo monárquico, falando que era uma espécie de tirania que usurpava os direitos naturais dos cidadãos. E aí esses conflitos, né, políticos vão motivar a criação, né, de uma nova estrutura jurídica e política. Como que a gente tem que entender o Estado liberal? A gente tem que entender que ele é a síntese de um movimento intelectual e político muito grande, né? Existiram muitos conflitos nesse período, né? É um período de transição mesmo, né? Que a gente está vendo a sociedade moderna se reerguer e a sociedade feudal deixar de existir, né? Quando a gente estuda história, às vezes é tudo colocado de forma cronológica e fica parecendo que a história aconteceu em etapas, mas na verdade está tudo acontecendo ao mesmo tempo. O capitalismo está surgindo e o feudalismo está deixando de existir, e aí essas novas formas de governar, né, do Estado liberal vai coexistindo com estados monárquicos e aos poucos, né, vai se construindo um novo mundo. Então, assim, a gente tem o iluminismo, né, que tem uma influência muito grande sobre os autores que eu vou falar daqui a pouco, e uma ascensão de um pensamento revolucionário, né, através do liberalismo, porque a burguesia foi classe revolucionária. A questão é que depois do poder sendo efetivado, ela passou a ser uma classe dominante. Mas isso daria um podcast só para falar sobre a passagem do feudalismo para o capitalismo. Mas enfim, voltando aqui à questão do Estado, ele é síntese desse processo histórico, e aí alguns dos debates intelectuais, coisas que são importantes a gente entender, né? O conceito de soberania, ele está sendo criado e está sendo discutido nesse período, não tem um conceito de soberania fechado, né? Então, assim, qual que são os limites dessa soberania do Estado, como que o Estado vai dever se organizar, tudo isso era uma questão muito latente para as pessoas. Será que é possível criar um novo modelo jurídico e político, uma nova forma de governar, um outro jeito de se fazer política que não interfira nesses nossos direitos naturais? E aí isso me leva ao segundo ponto, né, que eu já ia falar. Como estou falando de direito natural já tem um tempo, mas não expliquei exatamente o que é isso, né? Uma corrente filosófica que influencia os pensadores da época é o justnaturalismo. Basicamente, é a ideia dizendo assim, de forma bem sintética, é de entender que antes da vida política, né, a natureza ela impõe certas leis para a gente. E as estruturas jurídicas e políticas, a lei dos homens não pode interferir na lei da natureza. Que reino natural é esse, né? A gente está falando de pelo menos três direitos fundamentais, né, que são considerados direitos naturais, que é o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. E é concebido, né, depois a gente vai problematizar isso, mas é concebido como instâncias do reino natural, né? Então, o ser humano, ele já nasce com isso. Além dessa questão, né, do justnaturalismo, né, e do conceito de soberania, né, então, né, será o Estado vai ou não interferir, né? Não pode interferir. Então vamos questionar isso dessa questão da soberania e dos direitos naturais. Dentro do debate político, a gente vai ter uma obra desses autores que vai destacar bastante nessa questão de contribuir para que a sociabilidade, o jeito de se pensar a sociedade, passe a ser considerado de acordo com o modelo mesmo jurídico de contrato. A gente está falando do holandês Hugo Grotius, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. Em 1625 ele lançou uma obra que se chama Do Direito da Guerra e da Paz,
Contudo, apesar de trazer essa contribuição para que se passasse a pensar a sociedade de acordo com esse modelo jurídico de contratos, o Grotius ele não foi claro o suficiente quanto ao estatuto desses contratos. Ele não definiu se correspondia ou não à natureza humana. Como assim, né? Se esses contratos iam limitar a soberania do Estado, em alguma medida. Porque o Estado não pode interferir nos direitos naturais. Então, essa ambiguidade que ele deixou, né, não fica claro, motiva outros intelectuais a escreverem sobre essa questão do contrato social, que é o John Locke, o Hobbes e o Rousseau, né? A gente não vai falar do Rousseau hoje, mas a gente vai falar do Hobbes e do Locke. Que são os três principais teóricos, né, dessa corrente, assim, que a gente sempre, em qualquer curso de ciências sociais, quando se fala de liberalismo, a gente pensa nesses caras sempre. E aí, assim, em relação a essa questão da soberania do Estado, qual que é a proposta de governo, de modelo que o Hobbes propõe, né? Quando ele escreve do Cidadão e o Leviatã, que são publicadas em 1642, 1625, ele parte dessa definição de relação social como contrato entre indivíduos, e aí, em seguida, ele vai demonstrar que no Estado, nesse estado de natureza, quando Hobbes ele vai publicar as obras, né, do Cidadão e o Leviatã, ele parte de uma definição de relação social como contrato entre indivíduos, né? Mas aí depois ele explica que no estado natural, esses contratos eles seriam virtuais. Não tem como impor eles de fato para que se, enfim, né? Caso alguém não decidisse cumprir essa pessoa não pudesse desrespeitar, né? Esses contratos. Então, ele argumenta que os interesses, né, entre cada indivíduo levaria a uma guerra de todos contra todos. É daí que, né, no Leviatã, que cita uma frase muito famosa do Hobbes, né, o homem é lobo do próprio homem. É nesse sentido, né? E essa guerra de todos contra todos só se cessaria diante de um acordo geral, né? Quando os indivíduos cedem seu poder para criar um outro poder único e central. E aí o Hobbes é o cara que fundamenta teoricamente o Estado absolutista, né? Contudo, os estudos do Grotius são tão contraditórios, né? Eles estavam tão ambíguos que ele conseguiu gerar, né? Exercer influência sobre um outro autor que propôs uma concepção de contrato oposta à de Hobbes, que é o John Locke, né? Nesse contexto, o John Locke ele publica, né, em 1690 o segundo tratado sobre o governo. E aí o John Locke não somente consegue elaborar uma concepção política em que o modelo de sociedade sobre os contratos ele é possível, mas os direitos naturais, a liberdade, a propriedade e o direito à vida, eles estão resguardados. Como que eles estão resguardados? A gente constitui um Estado civil que ele é soberano, mas ele só é soberano no sentido de que não existe nenhum poder particular que é superior ao Estado. Então, assim, as leis do Estado não podem intervir nessa esfera privada, né, que era a sociabilidade familiar e a economia. Então, John Locke consegue em uma tacada só, criar o liberalismo econômico e político, né? E como que essa corrente de pensamento que influencia a forma como se estruturam os nossos estados hoje concebe o Estado Civil. Eles concebem o Estado Civil como uma necessidade social que vai nascer desse contrato, né, firmado entre os seres humanos que compõem a sociedade. E é esse Estado que vai regulamentar as relações de propriedade e vai garantir que esses homens não desrespeitem uns aos outros, empreendam, né, não lesem uns aos outros
E aí vai ser ele que vai garantir, né, a liberdade, o direito à vida, a propriedade. Então, aí a gente vai ter uma diferença fundamental, né, do que era o Estado absolutista, né. As elaborações feitas pelo John Locke, né, lá em 1690, elas vão produzir uma diferença bem relevante em relação ao que se tinha de filosofia política até então produzida, né. E por quê? Porque o pacto social que ele consegue elaborar, ele vai conceder ao soberano apenas o direito de uso da força, mas não o direito de dispor dos bens dos indivíduos e interferir no seu comércio. Então, é uma diferença fundamental, né? E os postulados de Locke, né, influenciam bastante os homens, né, da sua época e no contexto, né, no final do século XVIII, os conflitos dos grupos prejudicados entre grupos prejudicados pelo absolutismo e pessoas que queriam preservar o antigo regime, essa diferença fundamental em relação ao Estado absolutista vai influenciar, né, os grupos sociais que eram prejudicados pelo absolutismo e levou à revolução que deu origem ao Estado burguês, né? Bom, pessoal, então depois a gente entender um pouquinho como é que surge o Estado burguês, quais são os elementos, né, fundamentais para a gente fazer uma leitura marxista do Estado. Meu objetivo é pouco ambicioso, é somente a isso que eu quero me deter. Quais são os elementos para a gente pensar o Estado de uma maneira que não seja essa maneira idealista, né? Pelo materialismo histórico dialético. Então, existem muitas concepções de Estado dentro do marxismo. Não existe só um conceito. E, inclusive, assim, né, depois de Marx e Engels, a gente tem uma série de autores que escrevem concepções distintas, e eu não vou apresentar tudo isso, todas essas variáveis, esses detalhes do debate, não. O que eu vou apresentar aqui é o que diferencia, né, a forma de enxergar essas instituições pelo marxismo. Para a teoria marxista da política, para a gente compreender o papel que cumpre o Estado capitalista na nossa sociedade, a gente precisa analisar os elementos concretos do Estado. As contradições, os conflitos e os antagonismos, buscando entender qual é a essência, qual é a raiz. Quando a gente fala de fazer uma análise radical dos fenômenos pelo marxismo, a gente está pensando em ir na raiz das questões. Então, diferentemente, né, da concepção liberal, que entende o Estado como uma necessidade social, que visa ser um agente da sociedade como um todo, um representante dos interesses da maioria, dos interesses dos cidadãos, representante dos interesses nacionais. A teoria marxista da política vai entender, primeiramente, a determinação do caráter de classe do Estado. O que isso significa? A gente tem que rejeitar, já de princípio, essa visão que tenta atribuir uma certa neutralidade para a esfera da política na nossa sociedade. Então, a gente não pode aceitar essa concepção, porque essa concepção mascara certos aspectos da sociedade que eu vou pontuar mais à frente. Então, para começar aqui, a gente tem eu trouxe aqui uma citação do Engels, na Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado. Ele vai explicar para a gente que o Estado ele nasce da necessidade de conter o antagonismo, o conflito das classes. Ao mesmo tempo, ele nasce em meio a esses conflitos, né? Na visão desse autor, o Estado é, por regra geral, o Estado da classe mais poderosa, a classe que é economicamente dominante e que, por intermédio do Estado, ela vai se converter também em classe politicamente dominante e vai adquirir novos meios de repressão e exploração da classe que é oprimida. Como a gente viu anteriormente, o Estado liberal burguês ele nasce como resultado
político, né, do conflito entre burguesia e monarquia no contexto do século XVIII. As disputas que ocorreram naquele período em torno do sentido e objetivo da política estatal, elas vão resultar na consolidação de um novo modelo institucional, que vai ser pautado, né, na defesa dos direitos naturais, como a gente falou, e que vai romper com essa centralização do poder que prejudicava os interesses econômicos da burguesia que estava em ascensão. Então, assim, já pelo próprio contexto em que, historicizando a história deste Estado, a gente já dá para entender que existe, sim, um caráter de classe, porque o Estado ele é a representação institucional do que a gente tem de Estado da luta de classe. Mais para frente, essa ideia vai ficar mais clara. Então, enfim, aqui a gente chega a um primeiro esclarecimento, né? Que o que a gente tem que pensar, né? Este Estado capitalista ele vai corresponder às relações sociais de produção capitalista porque ele é uma estrutura jurídica e política específica que vai tornar a reprodução dessas relações sociais capitalistas possíveis. Só o Estado burguês torna a reprodução das classes, a reprodução das relações sociais de produção capitalista possíveis. Como a gente percebeu, né, na historização do surgimento do Estado liberal, aquele modelo antigo de Estado prejudicava os interesses particulares da burguesia. Então, por aí a gente já começa a entender, né, um pouco desse caráter de classe do Estado. Então, assim, para a gente entender, assim, ter uma primeira concepção de Estado, a gente pode entender que o Estado capitalista é uma mediação jurídica e política que é necessária para manter as regras do jogo mercantil. Então, esse caráter vai produzir efeitos na forma como esse Estado vai organizar as instituições que formam ele para cumprir com essa finalidade. Então, a partir de agora, a gente vai pensar um pouquinho sobre esses elementos da estrutura do Estado que fazem ele ser um Estado capitalista e que faz reproduzir a ordem vigente que a gente tem. Primeira coisa que eu queria pontuar é um pouquinho sobre as relações sociais de produção, né? A gente sabe que no capitalismo a gente tem uma separação entre meios de produção e trabalhador. E o trabalho sobre o sistema capitalista, ele é um trabalho explorado, né? No processo de produção se extrai a mais-valia, né? O que isso quer dizer, né? Como que funciona esse conceito de mais-valia? Basicamente, é a ideia de que o valor produzido pelos trabalhadores, ele não corresponde ao valor do seu salário. Então, o que acontece? Durante o processo de produção, em determinado momento, o trabalhador já pagou a sua força de trabalho, mas ele não recebe isso. O valor que ele produz não é o valor que ele recebe. Durante o processo de circulação de mercadorias, o burguês se apropria, né, desse excedente econômico sob a forma de mais valor ou mais valia. E este excedente econômico é apropriado pelo o capitalista depois do processo de circulação das mercadorias sob a forma do lucro privado. Essa troca, né, é importante a gente pontuar o que fundamenta isso, né? A mercadoria é o núcleo central do sistema capitalista, né? A gente vai ter... Não é à toa que o Marx abre a reflexão dele no Capital Volume 1 com todos os detalhes sobre como funciona a mercadoria. O trabalhador, ele também é considerado mercadoria. E, então, essa troca, né, dele vender a sua força de trabalho como mercadoria pelo seu salário, ela acontece, né, como se fosse uma troca de equivalentes. Só que o que acontece? Essa relação ela só tem a forma de uma troca de equivalentes. A gente sabe que o valor pago pelo trabalhador dentro do seu salário não corresponde a esse valor que ele produziu, né?
Para que a produção de mais-valia se concretize, é necessário que essa força de trabalho circule no mercado como mercadoria, e a gente precisa pontuar. Então, né, essa troca que acontece sobre a forma é apenas sobre a forma, mas algumas abordagens, né, eu já vi em alguns lugares, às vezes as pessoas falarem que isso era uma mera ilusão, né, do sistema, né, só que não é assim, exatamente isso. É uma relação que mascara, né, a realidade, só que uma relação de troca desigual, ela produz efeitos que são reais. Por quê, né? O que permite que isso aconteça? É justamente essa ilusão, né, de os trabalhador e dono dos meios de produção estarem trocando coisas que são equivalentes, né, força de trabalho em troca do salário, que vai determinar constantemente que essa relação se reproduza, que eles se encontrem no mercado. O que fundamenta isso? O que faz, dentro do Estado, faz com que essa relação continue acontecendo? Se a gente já provou, né, com a economia política, que é uma relação com a economia política marxista, que é uma relação de exploração, né? Como que o Estado vai manter isso, né? Para começo de conversa, aí a gente já começa a entrar mesmo assim, dentro da discussão de Estado. A gente precisa pensar na ideia, né, de cidadania, de sujeito de direito. Por quê? Porque a ideia de sujeito de direito presente dentro da organização do Estado, ela vai individualizar os agentes. Ela vai transformar os trabalhadores em pessoas jurídicas, com direitos e vontade subjetiva. E o que isso faz, né? Isso faz com que a venda da força de trabalho e o salário eles sejam um ato de vontade realizado por sujeitos que são iguais, através, né, da figura do contrato da força de trabalho. Então, assim, ao considerar sujeitos que são diferentes como iguais, né, pela figura do sujeito de direito, há uma neutralização da tendência à ação coletiva que os trabalhadores têm, né? Como que isso se efetiva, né? Nós somos de sujeitos de direitos, mas nós também somos um povo-nação. Então, a ideia de povo, a ideia de nação, faz com que se mascare a identidade de classe dos trabalhadores. Se através, né, da identidade de classe você se reconhecer como um trabalhador que tem interesses diferentes do capitalista, né? Se através da consciência de classe, né, vou colocar de forma mais adequada, a gente se enxergaria como pertencente a esse grupo que é antagônico ao capitalista, através da identidade que se produz pela ideia de povo-nação, a gente se vê como membro de uma coletividade que pertence a um grupo de pessoas iguais que habitam um mesmo território. Então, né, ao garantir que o trabalho circule como mercadoria e essa convivência ordeira entre indivíduos contratantes, o Estado está legalizando e legitimando um modo de produção, né, que se fundamenta na troca e na exploração, o capitalismo. Então, é uma primeira consideração sobre a estrutura do Estado, essa ideia de sujeito de direito, cidadania, de povo-nação. E isso nos leva a pensar um pouco. O direito burguês ele é constituído de dois elementos, né? Pela lei e pelo processo de aplicação dessa lei, né? O direito é o que vai garantir a previsibilidade das relações sociais. Como assim, né? É o que vai garantir com que essas relações sociais se reproduzam, porque o direito regulamenta a vida. Nós sabemos que somos cidadãos e que temos direitos, que temos deveres, que não podemos usurpar a propriedade privada alheia, porque senão vai dar problema,
Então, com essa regulamentação da vida, a gente garante, né, que essas relações se reproduzam. E por ter essa característica, né, o direito burguês ele também é responsável por criar as condições ideológicas que ajudam a reproduzir o sistema. Como que isso vai acontecer, né? Diferentes e desiguais são tratados como iguais, que podem fazer as mesmas coisas. Essa que é a essência do direito burguês. Então, assim, se ignora as diferenças e as desigualdades de classe e muitas vezes se reduz os conflitos a uma concorrência natural na sociedade de mercado, né? E inclusive, né, fazendo um corte aqui, como o Marcos costuma falar, é por causa de algumas dessas características e outras que eu vou pontuar, que um autor muito relevante, né, na teoria do direito marxista, que é o Pachucani, ele aponta para a necessidade da gente construir uma sociedade que vá para além do direito e do Estado. Então, se a gente for pensar aí, né, qual que é o efeito que isso produz, né? Se tratar desiguais como diferentes. Vamos comparar aqui dois outros modelos de direito, né? Direito feudal e direito escravista. No direito escravista, a gente consegue pensar que o dono dos meios de produções ele é definido como um ser que é dotado de vontade subjetiva. Ele é considerado uma pessoa. Já o trabalhador, o sujeito escravizado, ele é despido de sua vontade subjetiva. É tratado não como sujeito, e sim como objeto. No direito feudal, tanto o proprietário dos meios de produção quanto o trabalhador, ele é considerado um sujeito. Mas a eles são atribuídas capacidades que são desiguais. Então, elas vão assumir a forma de privilégios dentro daquela estrutura social. O proprietário dos meios de produção vai ter uns direitos, ele vai poder fazer algumas coisas, e o trabalhador tem as obrigações dele. Então, assim, a estrutura jurídica, a forma como a sociedade se estrutura, ela já é tratando pessoas que são desiguais como desiguais. Essa é uma diferença fundamental do direito burguês. Ele consegue fazer isso, né? E se fundamenta nisso. Essa estrutura jurídica burguesa, né, que não vai se reduzir, né, como eu falei anteriormente, né, ela é composta, né, por duas outras subestruturas, né, o conjunto das normas, a lei, e o processo de aplicação dessa lei. Elas vão ter relação com outro elemento fundamental no funcionamento do Estado, que é a estrutura propriamente política mesmo do Estado, né? O burocratismo. Vamos entender um pouquinho o que é isso. Burocratismo é uma outra parte do Estado. É um sistema, né, que vai se constituir basicamente de dois elementos. O primeiro é a organização das Forças Armadas e o segundo é a organização das forças coletoras do Estado. São estes os agentes do Estado que são responsáveis por efetivar os processos descritos pelo direito burguês. É a estrutura material do Estado, onde a gente consegue ver de forma mais evidente, mais forte, a presença do mesmo nas nossas vidas. O direito e o burocratismo eles estão intrinsecamente relacionados. Ele não vai existir sobre o outro. Por quê? Enquanto ele vai se consistir em fundamentalmente na regulamentação das normas do Estado, padronizando os comportamentos e garantindo a repetição da ordem social vigente, o outro é a garantia de execução do primeiro, as instituições do Estado em ação. Como que quais são as características fundamentais do burocratismo, né? A gente já viu que ele é relacionado
profundamente com o direito, mas como propriamente, quais são as características que compõem ele, né? Primeira coisa de tudo, e aí é um ponto bem interessante para a gente discutir uma outra coisa, que é a autonomia entre esfera política e esfera econômica no capitalismo, mas primeira coisa de tudo aqui, primeiro ponto, é o burocratismo, né? Ele vai ser caracterizado pela não monopolização dessas tarefas que o Estado cumpre, as forças armadas, as forças coletoras, pela classe exploradora, que é os proprietários de meios de produção. E também, né, ainda no primeiro aspecto, a não proibição do acesso a essas tarefas de membros da classe explorada, que são os trabalhadores. O segundo ponto é que vai haver uma hierarquização das tarefas do Estado segundo um critério formalizado de competência, né? Então, para compor a burocracia do Estado, os cargos públicos, geralmente as seleções vão ocorrer através de concursos, etc. e tal. E não vim por quê? Para começo de conversa, porque a finalidade dessas instituições extremamente burocráticas e racionais desse jeito é manter um modelo de dominação. E porque o objetivo dessas instituições é baseado em critérios técnicos, né? Então, a seleção do quadro de funcionários de uma burocracia estatal vai ser selecionado mesmo pelo critério das suas qualificações, fazendo concursos, ou, enfim, né, através de outros meios, né? Cedendo cargos, convocando, mas sempre com esse elemento aí da competência muito forte. Qual que é o que essas características produzem de efeito na organização social? Essa questão de a burguesia, as classes dominantes, não monopolizarem as tarefas do Estado, né, é o que determina a separação entre o econômico e o político. Tem uma citação aqui de um texto, um professor de ciência política da Unicamp, acho que ele já está aposentado, o nome dele é Décio Sais. E aí, quando ele está falando da autonomia, essa questão da autonomia relativa entre político e Estado, ele explica, apoiado em Marx e Rosa Luxemburgo, que é a não intervenção do político, né, o Estado, no processo de produção, e a não intervenção do político na reprodução ampliada das relações de produção. Então, assim, caso o acesso aos membros da classe explorada fosse permitido, né, a essas tarefas do Estado, o Estado seria efetivamente uma instituição de posse privada da burguesia. Então é necessário fornecer essa autonomia. Da mesma forma, né, como o político não interfere no econômico, a ideia é que a intervenção, né, das esferas econômicas tem uma certa limitação. Em relação a não proibir os trabalhadores de acessar essa estrutura, de cumprir essas funções, é justamente por esse caráter, né? Se os trabalhadores fossem proibidos, efetivamente o Estado seria uma instituição que ela totalmente da classe dominante. E não é exatamente isso, né? E dizer que o Estado é um balcão de negócio da burguesia, por exemplo, como foi dito no manifesto, digamos que não é o melhor conceito de Estado que Marx expressou. Existem outros, né? Inclusive no 18º Brumário, que o Marx mais para frente no podcast vai estar abordando com vocês, vai ficar bem claro essa questão. E essa, né, hierarquização das esferas do Estado, né, segundo o critério formalizado da competência, tentando trazer uma pretensa neutralidade do Estado na sociedade. Basicamente essa a consequência, né, dele. E um último elemento, né, que eu vou estar pontuando para a gente fechar
abordagem sobre o Estado, né, que considera a raiz das coisas. A última coisa que eu queria pontuar é a questão da representação popular. E aí aqui a gente já precisa começar a falar um pouquinho sobre a importância da luta de classes para a gente pensar o Estado. Alguns autores da teoria marxista têm uma abordagem mecanicista sobre o Estado. Se faz uma interpretação da metáfora infraestrutura-superestrutura e a estrutura ela ganha uma importância e uma força tão grande na reprodução do sistema que se esquece de pensar sobre como que os espaços de disputa, os diversos espaços de disputa que existem nas instituições do Estado, como que a luta de classes influencia nisso, como que a luta de classes permeia o Estado também, porque o Estado, a gente precisa entender isso, o Estado ele integra a totalidade da vida social. Ele é uma das diversas mediações do sistema capitalista. Então, trazer uma concepção estruturalista do Estado que absolutiza a esfera do Estado e esquece de pensar a luta de classes, a gente corre risco, né, de ignorar o fundamental da teoria marxista. A luta de classes é o motor da história. A luta de classes estrutura tudo. Então, não se pode ignorar, e alguns autores ignoram. Então, a partir disso, feito essa consideração, a gente precisa entender que, em relação à representação popular, o estado da luta de classes determina, inclusive, se haverá ou não algum nível de representação popular. A gente precisa pensar aqui o quê? Que o Estado liberal não necessariamente é um Estado democrático. A gente pode citar como exemplo as ditaduras recentes que a gente teve, né? A Argentina, o Chile, ditaduras com modelo de exploração neoliberal. Então, não necessariamente quer dizer que por este Estado ser liberal, ele vai ser democrático. Não necessariamente. O estado de classe vai determinar, né, se vai haver algum nível de representação popular. E aí, dentro dessa questão de representação, a gente precisa pensar duas coisas, né? Primeira coisa é uma representação meramente burocrática dentro da própria instituição mesmo, pensar através da ideia de povo-nação, nós elegemos nossos representantes pelo processo democrático, né, no caso das democracias, né, nessa representação, nessa forma assim, né, mais burocrática de representação, o Estado ele consegue ter esse status de representante dos interesses gerais da grande maioria. Só que se a gente for pensar a representação para além, né, das instituições, a gente pode pensar a ideia de representação de classe ou representação que seja substantiva, ajuda a gente a entender o que existe, né, eu não vou me delongar nisso, né, mas já no 18 Brumário, o Marx pontua que existe uma esfera intensa de disputa pelo poder político, disputa pelo rumo das instituições. Essa esfera Marx chama de cena política. Né? Usa uma metáfora. O Marx vai explicar melhor isso quando ele estiver falando do 18 Brumário. E aí, enfim, entender que os conflitos eles determinam o andamento da política estatal. Se a gente for pensar aqui num contexto recente, né, a gente tinha um governo progressista com diversos problemas, né, governo do Partido dos Trabalhadores, e tinha porque, enfim, né, não há como atuar dentro deste Estado pelos próprios objetivos dele, se não for dentro da esfera do reformismo mesmo. A hegemonia, o nosso
quanto a gente consegue transformar dentro dessas instituições do sistema capitalista, eles são limitados pela hegemonia dominante. Então a gente não consegue transformar tudo, né? Por isso que se fala que não se pode reformar o capitalismo. O capitalismo não é consertável, temos que superar essa estrutura. Justamente por essas limitações da hegemonia dominante. A gente tinha um governo mais progressista, com uma série de avanços. E aí, quando a correlação de forças muda, a gente começa a ver um outro direcionamento que vai acontecendo gradativamente, as estruturas do Estado vêm sendo modificadas. A gente teve projetos que limitaram o gasto do dinheiro público, a gente tem projetos, né, em andamento, né, de privatização, a gente tem diversos projetos que estão ressignificando o sentido da política estatal. Então, para a gente pensar, né, o que seria a representação de classe substantiva, a gente tem que pensar que dentro dessa esfera de disputa do Estado, existe uma diferença entre essa representação meramente formal e um projeto político que de fato atenda aos trabalhadores. E como já pontuei, né, é limitado esse projeto. E aí, para já concluir mesmo essa pequena contribuição, para vocês começarem a pensar o Estado e a política a partir da teoria marxista, eu queria sintetizar o que eu falei, né? Essa parte que eu demorei um pouco mais, que tem a ver com as estruturas fundamentais, né? Que como eu expliquei, né? Elas contribuem para que esse modelo de sociedade continue existindo. Essa dimensão da análise, a gente pode chamar ela de estrutural funcional ou funcional reprodutiva. É quando a gente vai olhar para o caráter de classe mesmo que o Estado tem e quando a gente vai olhar para as instituições no nosso dia a dia, quando a gente for fora dos meios acadêmicos, dos meios de debate, quando a gente for fazer nossas análises políticas e dialogar com as pessoas, a gente sempre tem que olhar para essas instituições com certa desconfiança, sabendo desse caráter de classe, sabendo que existem funções dedicadas a reproduzir o sistema. Contudo, não se pode esquecer essa dimensão relacional, essa dimensão da luta de classes, essa dimensão de disputa. Porque senão, também tem uma questão, né? Não se pode pender demais nem para um lado, nem para o outro. E a gente se prende demais à questão das estruturas, a gente cai no erro desses autores que eu critiquei, tem uma interpretação ou mesmo uma análise meio mecânica do papel do Estado, e se a gente dá relevância demais para essa esfera da disputa, pode-se cair na ilusão de que é só disputar mesmo a estrutura. Então, o exercício, quanto marxistas, é fazer essa síntese, né? E pensar o quê, né? A partir disso, né? Essas análises duras, esse tanto de teoria, tem que ter um objetivo prático, né? Em termos de praxis. Pensando essas dimensões, entendendo, né, que a nossa ação é extremamente limitada, é mais para poder garantir alguns direitos para a gente, algumas conquistas, melhorias de vida, e entendendo, né, essa parte da estrutura que reproduz de forma tão forte o sistema, nos reprimindo, mantendo nossa exploração, a partir dessa síntese, a gente entende, né, que é preciso superar essa sociedade e, como eu falei anteriormente, né, quando estava pontuando o Pachucanes, pensar uma sociedade para além do capitalismo, do Estado e do direito. Bom, pessoal, é isso. É essa contribuição que eu trouxe para vocês. Espero que isso estimule vocês a tentar entender um pouco mais o Estado e a política sob uma perspectiva marxista. Um bom jeito de começar é pelo 18 Brumário, que o Max vai estar falando mais para frente no podcast. Então, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer mesmo, foi uma honra contribuir um pouco com esse projeto, né, levando informação,
conhecimento libertador para outros espaços. Muito obrigado mesmo pelo convite. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tô no Twitter e no Instagram como @comunabicha, bicha com CH. E caso alguém tenha interesse, né, em me contratar como revisor, eu faço revisão acadêmica, né, do próprio texto, corrijo gramática, ortografia e tudo mais. E também faço formatação nos moldes da ABNT. Se for da minha área, dou uma contribuição, caso eu entenda do assunto também, né, para a reflexão da pessoa. Então, caso vocês queiram entrar em contato, o meu e-mail profissional é rodrigomelo, com L, revisor@gmail.com. Acho que vai estar na descrição das informações também. Vou passar todas as referências e tudo mais para quem quiser se aprofundar nas temáticas que eu abordei hoje para o Marcos, vai estar na descrição do episódio também. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade aí, nos convites que o Marcos quiser. Bom, pessoal, por hoje foi só. Foi um episódio realmente incrível. O Rô com certeza vai estar aqui outras vezes. Inclusive, querendo ou não, ele tá, porque ele tá me ajudando demais, demais, demais. Então, galera, não esquece de seguir nas redes sociais, citando novamente. Não esquece de seguir o Rô nas redes sociais. Eu vou deixar o e-mail dele aí também embaixo, o e-mail de trabalho. Vou deixar todas as referências, lembrando novamente, galera. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado para quem ouviu até aqui. Beijo, 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 beijo!